Livro 9. Depois de no livro precedente estabelecer a obrigação de rechaçar o culto aos demônios, baseado em que eles próprios de mil e um modos se manifestam como espíritos maus, neste Agostinho sai a campo contra quem admite distinção entre demônios bons e demônios maus. Depois de refutar a diferença, prova que o papel de mediador dos homens, para a consecução da felicidade, não pode competir a demônio algum, mas somente a Cristo. Capítulo 1. Ponto a que chegou o debate e que resta dizer sobre a questão. Alguns adiantaram haver deuses bons e deuses maus, outros, porém, pensando melhor deles, prodigalizaram-lhes tantas honras e tantos elogios, que não se atreveram a crer existisse algum mal. Os que disseram serem bons alguns deuses e maus outros deram o nome de deuses também aos demônios, embora, mais raramente, é certo, chamassem aos deuses também demônios. Assim, afirmam haver o mero chamado demônio a Júpiter, que querem seja rei e príncipe dos demais. Os que reconhecem serem bons todos os deuses e muito mais excelentes que os homens merecidamente considerados bons, baseiam-se nas ações inegáveis dos demônios. Pensam que iguais de maneira alguma podem realizá-las os deuses, porque, segundo afirmam, são todos bons, vence, por isso, forçados a distinguir entre deuses e demônios. Desse modo, qualquer coisa que com razão os desagrade em suas obras ou afetos desordenados, manifestações claras da força dos espíritos ocultos, creem ser obra dos demônios, não dos deuses. Mas opinam que, posto nenhum Deus comunicar-se com os homens, torna-se necessário que os demônios sejam mediadores entre os homens e os deuses, encarregando-se de levar nossos desejos e trazê-los atendidos. Tal a opinião dos platônicos, os mais excelentes e destacados filósofos, com quem, por mais ilustres, me aprove de elucidar a seguinte questão: serve culto a muitos deuses para conseguir a vida bem-aventurada que há de seguir-se a morte? Eis o motivo que me levou a examinar no livro anterior como podem os demônios, que gozam de coisas evitadas e repelidas pelos homens prudentes e bons, a saber, das ficções sacrílegas, perversas e criminosas dos poetas, não sobre um homem qualquer, mas sobre os deuses, e da violência ignominiosa e punível das artes mágicas, como podem tais demônios, dizíamos, por estarem mais próximos e serem mais amigos dos deuses, conciliar os homens e os deuses bons. Já demonstrei a absoluta impossibilidade de tal mediação. Capítulo 2. Entre os demônios, a quem os deuses são superiores, existem alguns bons, sob cuja proteção possa a alma humana chegar à verdadeira felicidade. Este livro, como prometi no fim do precedente, deve resolver o debate sobre a diferença, se querem que exista, não dos deuses entre si, porquanto são bons, segundo os referidos filósofos, nem entre os deuses e os demônios. Os deuses separados grandemente dos homens, e os demônios colocados entre os deuses e os homens. Mas sobre a distinção entre os demônios. Será esse o tema da presente questão. Entre muitos platônicos é corrente chamar bons a determinados demônios e a outros, maus. Semelhante parecer, quer dos seguidores de Platão, quer de quaisquer outros filósofos, cumpre não passá-lo por alto. Não vai alguém imaginar que deve seguir os demônios bons e, enquanto deseja e procura por meio deles, como que por medianeiros, granjear a amizade dos deuses, todos bons, segundo acredita, para poder reunir-se a eles depois da morte, enredado e iludido pelos ardis dos espíritos malignos. Acabe se desviando do verdadeiro Deus, único com quem, único por quem e único em quem é feliz a alma humana,
isto é, a racional e intelectual. Capítulo 3. Atribuições que Apuleio confere aos demônios, a quem, sem subtrair-lhes o entendimento, não lhes reconhece virtude alguma. Entre demônios bons e demônios maus, que diferença existe? Brilho platônico. Apuleio em dissertação geral a respeito deles, mas, estendendo-se tanto em falar de seus corpos, silenciou as virtudes anímicas de que estariam dotados, se fossem bons. Calou a causa da felicidade deles, porém não pôde silenciar a prova da miséria deles. Confessa que a mente dos demônios, a qual os torna racionais, não apenas não se encontra imbuída nem armada de virtude contra as paixões irracionais do espírito, como, pelo contrário, como é comum às mentes nécias, também sofre a agitação das procelosas perturbações. Eis as palavras de Apuleio: dessa espécie de demônios costumam os poetas, não sem aspectos de verdade, fingir deuses que odeiam alguns homens e querem bem a outros. A uns prosperam e elevam, a outros, pelo contrário, contrariam e afligem. Assim, compadecem-se, indignam-se, angustiam-se, alegram-se. Padecem todas as afeições do espírito humano, impelidos pelas vagas tumultuosas da imaginação através de todos os tormentos do coração, de todas as tempestades da inteligência. Ora, todas essas turbações e borrascas são muito estranhas à tranquilidade dos deuses celestes. Ocorre alguma dúvida, em semelhantes palavras, de que disse que, não algumas partes inferiores dos espíritos, mas as mentes dos demônios, que os fazem animais racionais, turbam-se, como proceloso mar, agitadas pelas borrascas das paixões. Assim, não devem ser comparados com os homens sábios, que, segundo a condição desta vida, quando se veem vítimas das perturbações dos espíritos, tara inevitável da fraqueza humana, lhes oferecem resistência com imperturbabilidade da mente, não cedendo a elas, para provar ou cometer algo que os desvie do caminho da sabedoria e da lei da justiça. Mas os demônios, semelhantes, para não dizer piores do que os homens, precisamente por serem mais antigos e com pena justa insanáveis. Semelhantes, dizíamos, aos mortais, vêm-se agitados pela borrasca da mente, de conformidade com a expressão de Apuleio. E não têm parte alguma do ânimo consistência na verdade e na virtude, as quais repugnam as afeições turbulentas e desregradas. Capítulo 4. Perturbações que ocorrem ao ânimo. Pensamento dos peripatéticos e dos estoicos. Duas opiniões dividem os filósofos no que diz respeito aos movimentos da alma que os gregos chamam pate, os romanos, alguns pelo menos, como Cícero, perturbações, outros, afeições, ou, mais conformemente a expressão grega, paixões. Tais perturbações, afeições ou paixões não deixam, segundo alguns filósofos, de atingir a alma do sábio, que as dome submete à razão, porque reconhece a soberania do espírito, que lhes impõe justos limites. Este é o pensamento dos sectários de Platão e Aristóteles, discípulo de Platão e fundador da escola peripatética. Outros filósofos, como, por exemplo, os estoicos, proíbem as paixões todo acesso na alma do sábio. Mas, no Tratado dos Fins dos Bens e dos Males, Cícero prova que entre os filósofos do Pórtico e os discípulos de Platão e Aristóteles a diferença é mais de palavras que de realidades. O reparo de Cícero desata o nó da dificuldade. Segundo ele, os estoicos recusam o nome de bens às vantagens exteriores e corpóreas.
dizem que o único bem do homem reside na virtude, verdadeira arte de bem viver, absolutamente interior. Os platônicos, sem saírem da simplicidade da linguagem comum, não recusam às semelhantes vantagens o nome de bens, embora, comparando-as com a virtude, prática habitual da justiça, não lhes tenham senão medíocre estima. Donde se segue que, de parte a parte, sobre as expressões de bens ou de vantagens, o julgamento é o mesmo. Nesse ponto, os estoicos não se deleitam senão com a novidade das palavras. Tenho para mim que se discute mais com palavras que com realidades. A questão assim formulada, é o sábio sujeito ou inacessível às paixões da alma? Com efeito, penso que os estoicos não sentem nada diverso dos platônicos ou dos peripatéticos no tocante à virtude das coisas, não ao som das palavras. Para não prosseguir na longa série de provas, contentar-me-ei de citar decisivo fato. Nos livros intitulados Noites Áticas, escreve Aulo Gélio, escritor elegante e dotado de vasta e profunda erudição, que certa vez navegava em companhia de célebre filósofo estoico. A embarcação, sob encolerizado céu, era batida pela violência das vagas. Diante do perigo, o filósofo treme e empalidece, não pode mesmo ocultar dos companheiros de travessia a emoção que o empolgara. Embora vivamente impressionados com a vizinhança da morte, tiveram a curiosidade de observar se a alma de filósofo era inacessível à perturbação. Fim da tempestade. Retornada a segurança e com ela a palavra e a vivacidade da conversa, certo passageiro, rico asiático dado ao luxo, aproxima-se do filósofo e, em tom de brincadeira, censura-lhe a palidez e o medo, pois a ele, viajante, a morte iminente não conseguira perturbar. O estoico deu-lhe a mesma resposta dada por Aristipo, discípulo de Sócrates, a um homem dessa espécie, que, em idênticas circunstâncias, dele fazia a mesma troça, que se deve temer pela alma de injustíssimo hipócrita. Mas o caso não é o mesmo, quando se trata da alma de Aristipo. Com essa resposta tapou a boca do rico. Depois Aulo Gélio, brincadeira à parte movido apenas pelo desejo de instruir-se, perguntou ao filósofo qual o motivo de haver sentido medo. Para satisfazer a curiosidade de homem abrasado de paixão pelo saber, tomou de um livro do estoico Epicteto, que continha os ensinamentos segundo as doutrinas de Zenão e de Crisipo, que sabemos haverem sido os príncipes dos estoicos. Segundo eles, como as imaginações da alma, chamadas fantasias, independem de nossa vontade e acolhem de surpresa, quando nascidas de circunstâncias terríveis, torna-se impossível que a alma do próprio sábio não se perturbe e permaneça inacessível às primeiras emoções do terror ou da tristeza, que inibem a função da inteligência e da razão. A suspeita do mal não entra em alma que não o aprova nem consente nele. Aprovar e consentir querem que lhe dependa da vontade e consideram diferir entre si a alma do sábio e a do ignorante. Uma abandona essas paixões e dá-lhes assentimento, a outra, submissa à necessidade de suportá-las, firma-se, contudo, por determinação estável e verdadeira, no discernimento racional daquilo que deve procurar ou evitar. Eis a exposição, menos elegante, porém mais breve e talvez mais clara que a de Aulo Gélio, das decisões estoicas que deve ter lido na obra de Epicteto. Se assim, não existe ou é mínima diferença entre a opinião dos estoicos e a dos demais filósofos acerca das paixões e das perturbações da alma. Uns e outros do domínio das paixões eximem a razão e a mente do sábio. E talvez os estoicos digam que o sábio não está sujeito a elas precisamente porque não ocultam com ela alguma sabedoria, que o torna com efeito sábio, ou não a maculam. Sobrevém ao sábio, sem que lhe perturbem a serenidade interior,
nas circunstâncias chamadas vantagens ou inconvenientes, para não lhes darem o nome de males ou bens. Se, na realidade, o referido filósofo estoico estimasse em nada as coisas que o naufrágio lhe tiraria, a saber, a vida e a integridade do corpo, não teria tido tanto medo do perigo, como deixou transparecer, empalidecendo. Não poderia sentir-se emocionado e, contudo, manter a mente fixa no pensamento de que a vida e a integridade do corpo, cuja perda a fúria da tempestade fazia temer, não eram bem susceptíveis de tornar bons os que os possuíssem, como acontece com a justiça. Dizer-se que se não devem chamar bens, mas vantagens, cumpre atribuí-lo à contenda de palavras e não a exame de realidades. Que importa se é mais exato chamá-los bens ou vantagens? Basta que o temor de ver-se privado deles intimide e faça empalidecer não menos o estoico que o peripatético, que, sob nomes diferentes, sentem coisa semelhante. Se, com risco desses bens ou vantagens, um e outro se vissem forçados a praticar algum crime ou velhacaria, de modo que não pudessem conservá-los de outro modo, assegurariam preferir perder isto, que conserva incólume e salva a natureza do corpo, a cometer aquilo, que violenta a justiça. Assim, a mente, sede de tal parecer, não permite que perturbação alguma, embora se faça sentir nas partes inferiores, prevaleça contra a razão. Ao contrário, domina-as e, não consentindo nelas, mas oferecendo-lhes resistência, faz que reine a virtude. Assim Virgílio nos Pintenês, quando diz, seu espírito permanece inabalável, as lágrimas inutilmente correm. Capítulo 5. As paixões que afetam o ânimo dos cristãos não conduzem ao vício, mas exercitam a virtude. Não há necessidade de apresentar com profusão e esmero que as divinas escrituras, manancial da religião cristã, ensinam sobre as paixões. A Deus submetem o espírito, para que o auxilie e dirija, e as paixões ao espírito, para que as modere e refreie, de modo que se convertam aos usos da justiça. Nossa doutrina não procura saber se a alma religiosa entra em cólera, mas pergunta-lhe o porquê da cólera. Não procura saber por que está triste, mas pergunta-lhe a causa da tristeza. Não procura saber se anda temerosa, mas pergunta-lhe o objeto do temor. Insurgir-se contra o pecador, para corrigi-lo, afligir-se com o aflito, para consolá-lo, e temer pelo que se encontra em perigo, para que não pereça, quem, considerando o bem, o repreenderá. Também é costume dos estoicos culpar a misericórdia. Com quanto mais razão, porém, turbaria-se o referido filósofo estoico pela misericórdia de livrar o homem do que por medo ao naufrágio. Muito melhor, mais humanamente e de modo mais conforme com os sentimentos piedosos falou Cícero em louvor de César: entre todas as tuas virtudes nenhuma existe mais admirável e mais grata que tua misericórdia. Que a misericórdia assim não certa compaixão da miséria alheia nascida em nosso coração, que, se podemos, nos força a socorrê-la. Esse movimento interior serve à razão, quando se faz a misericórdia de tal maneira que se conserva a justiça, quer quando se dá ao necessitado, quer quando se perdoa ao penitente. Cícero, mestre da arte de falar, não vacilou um instante sequer em chamá-la virtude e os estoicos não se envergonham de numerá-la entre os vícios. Contudo, de acordo com os ensinamentos do livro de Epicteto, tão eminente estoico, segundo a doutrina de Zenão e de Crisipo, principais cabeças da escola do Pórtico, admitem semelhantes paixões na alma do sábio, que querem, por outro lado, livre de todos os vícios. Donde se segue que não as consideram vícios, quando sobrevém ao sábio, porque nada podem contra a virtude da alma e da razão.
Não há, por conseguinte, nenhuma diferença real entre os discípulos de Platão e Aristóteles e os de Zenão. Mas, como diz Cícero, é coisa velha disputarem os gregos acerca de nomes, mais desejosos de contenda que da verdade. Não é questão interessante saber se pertence à fraqueza de nossa atual condição à susceptibilidade emocional, mesmo na prática do bem? E, por outro lado, se os santos anjos punem sem cólera os que a eterna lei de Deus lhes entrega à justiça, se assistem os miseráveis, sem compadecer-se da miséria, se do perigo livram, sem temor, aqueles a quem querem bem, embora a linguagem comum lhes atribua as afeições humanas, para exprimir certa conformidade de ação e não a fraqueza da paixão. Assim Deus, segundo as Escrituras, irrita-se, contudo, paixão alguma poderá irritá-lo. É que se exprime o efeito da vingança, não a turbulência apaixonada da alma. Capítulo 6. Paixões de que são objetos demônios, segundo confissão de Apuleio, que afirma que seu auxílio favorece os homens junto aos deuses. Adiemos a questão dos santos anjos e vejamos como, de acordo com os platônicos, os demônios mediadores entre os deuses e os homens se veem vítimas das borrascas passionais. Se, de espírito livre e, por cima, dominando-as, padecessem as referidas agitações, Apuleio não nos representaria os demônios impelidos pelas vagas tumultuosas da imaginação através de todos os tormentos do coração, de todas as tempestades da alma. Esse espírito, isto é, a parte superior de sua alma, pela qual são racionais, e de onde a virtude e a sabedoria, se neles existissem, deveriam reinar, a fim de moderar as turbulentas paixões das partes inferiores. Esse espírito, digo, como confessa esse platônico, está sujeito às tormentas das paixões. Daí resulta que o espírito dos demônios é escravo da cobiça, dos temores, da cólera e de todos os outros afetos dessa natureza. Que parte, pois, lhes fica livre, e que seja capaz de sabedoria, para poderem agradar aos deuses e excitar nos homens a emulação do bem, quando o seu espírito, sujeito e oprimido pelas paixões, serve-se com tanto maior ardor de toda a sua inteligência natural para seduzir e enganar, quanto mais está possuído pelo desejo violento de fazer o mal. Capítulo 7. Segundo os platônicos, os poetas atribuíram aos deuses afetos que não convêm senão aos demônios. Dir-se-á talvez que, quando os poetas imaginam, sem se afastarem muito da verdade, que os deuses amam ou odeiam determinados homens, isso não se deve entender de todos os demônios, mas somente daqueles que, segundo Apuleio, estão sujeitos às tormentas das paixões. Mas como poderemos admitir isso, quando, ao dizê-lo, descrevi a mediação entre os deuses e os homens, não a de alguns demônios, isto é, dos maus, mas de todos, graças a seus corpos aéreos? Eis, segundo Apuleio, a ficção dos poetas, de vários demônios fazem deuses, impõe-lhes os nomes dos deuses e a impune licença de sua imaginação reparte-os a seu falante entre os homens como protetores ou como inimigos, ao passo que os deuses se encontram infinitamente afastados de semelhantes desvarios dos demônios, quer pela sublimidade da mansão em que moram, quer pela plenitude da felicidade que gozam. Trata-se, por conseguinte, de ficção poética em chamar deuses os que não são deuses e representá-los sob nomes divinos, combatendo-se por interesses humanos que defendem, por homens de que se declaram adversários ou amigos. E acrescenta que tais ficções não se afastam muito da verdade, porque, suprimidos os nomes pertencentes aos deuses, resta fiel retrato dos demônios. Assim foi a Minerva de Homero que,
em meio das discórdias dos gregos, acudiu para deter o furor de Aquiles. Essa Minerva não passa de episódio poético. A verdadeira deusa reside entre os deuses bons e felizes, nas altas regiões do éter, longe do convívio com os mortais. Mas existia certo demônio favorável aos gregos e contrário aos troianos e outro que auxiliava os troianos contra os gregos. O mesmo poeta chama-os Vênus ou Marte, deuses que não faziam tais coisas, e Apuleio coloca nas celestiais moradas. Que tais demônios se combateram contra os que odiavam e em prol daqueles a quem queriam bem, segundo sua própria confissão, disseram-nos poetas, não sem alguma verdade. Disseram-no dos que o filósofo atesta flutuarem no oceano tempestuoso das paixões, sujeitos a tomar-se de amor ou de ódio, não segundo a justiça, mas com o cego furor que divide o povo em caçadores e aurigas. Qual, pois, a intenção do filósofo platônico? Não será evitar desprezo que atribuiria, não aos demônios, mas aos próprios deuses, as obras dos demônios representados sob o nome dos deuses. Capítulo 8. Apuleio define os deuses celestes, os demônios aéreos e os homens terrenos. Que digo? Recusaremos séria atenção àquela definição dos demônios. Apuleio não os abrangeu a todos, sem exceção, quando os define como animais apaixonados, dotados de razão, de corpo aéreo e duração eterna. Das 5 qualidades existe, porventura, pelo menos uma que os demônios partilhem com os homens, com exclusão dos maus? Com efeito, quando, depois de haver falado dos deuses do céu, põe-se a definir os homens, para desses 2 extremos, a sublimidade infinita e a infinita baixeza, elevar o discurso à região intermediária e os demônios que a habitam, diz o seguinte: os homens, que habitam a terra, gozam da razão, possuem o poder da palavra, têm alma imortal e corpo perecível, espírito leviano e inquieto, órgãos grosseiros e corruptíveis, costumes diferentes, erros semelhantes, obstinada audácia, invencível esperança, atividade estéril, fortuna fugitiva, são mortais, individualmente considerados, e perpétuos em seu gênero, mutáveis nas gerações que se sucedem, de efêmera adoração e tarda sabedoria, de pronta morte e lamentosa vida. Em dizendo tantas coisas, que convém à maioria dos homens, silenciou porventura o que sabia privativo de poucos, ao dizer de tarda sabedoria. Se o tivesse silenciado, de modo algum estaria completa a esmerada e diligente descrição do gênero humano. Ao encarecer a excelência dos deuses, afirmou que neles sobressai a felicidade, meta a qual pela sabedoria os homens aspiram. Portanto, se quisesse persuadir-nos da existência de demônios bons, a descrição acrescentaria algo que nos levasse a pensar terem de comum, quer com os deuses alguma parte da felicidade, quer com os homens algo de sabedoria. Não faz, entretanto, menção de nenhum bem que dos maus distinga os bons, abstém-se, contudo, de revelar-lhes com inteira liberdade a malícia, menos por medo a ofendê-los que para não desgostar aqueles a quem se dirigia. Insinua, claramente, entretanto, às pessoas inteligentes o que é preciso pensar dos demônios, quando da bondade e beatitude dos deuses relega as paixões e suas tempestades, não admitindo de comum entre os deuses e tais espíritos senão a eternidade corporal. Inculca, de maneira manifesta, que a alma dos demônios se assemelha não aos deuses, mas aos homens, não pela posse da sabedoria que o homem pode alcançar, mas pela miséria das paixões que dominam o insensato e o mal e de que o justo e o sábio triunfam, embora de tal modo, que preferem não tê-las a vencê-las.
Com efeito, se, por eternidade, que diz comum aos deuses e aos demônios, quisesse dar a entender a do espírito e não a do corpo, não excluiria os homens. Filósofo platônico, acreditou, sem dúvida, na eternidade da alma humana. Não definiu assim o homem, ser dotado de alma imortal e órgãos perecíveis. Se, por conseguinte, a mortalidade corporal exclui os homens da partilha da eternidade com os deuses, e a imortalidade corporal que tais demônios devem semelhante privilégio. Capítulo 9. Podem os homens, por intercessão dos demônios, granjear a amizade dos deuses celestes? De que índole são os mediadores entre os homens e os deuses, mediadores por intermédio de quem os homens granjeiam a simpatia dos deuses? É possível inferi-lo de tanto tem de comum com os homens o pior, que é o melhor no animal, ou seja, a alma, e com os deuses o melhor, que é no animal o pior, ou seja, o corpo. O animante, isto é, o animal, consta de alma e de corpo. De ambos os elementos, a alma é por certo melhor que o corpo e, embora viciosa e fraca, é melhor que o corpo mais robusto e sadio, por ser de natureza mais excelente e não pospor-se ao corpo por causa da mácula dos vícios. Assim como o ouro, apesar de impuro, é mais caro que a prata e preferível ao chumbo, embora puríssimo. Tais mediadores entre os deuses e os homens, graças a cuja intervenção o humano se une ao divino, têm de comum com os deuses o corpo eterno e com os homens os vícios do espírito. Como se a religião, pela qual querem que os homens se unam aos deuses, através dos demônios, estivesse assentada no corpo e não no espírito. Que malignidade ou, antes, que castigo fez com que os enganadores e falsos mediadores ficassem suspensos como que de cabeça para baixo, de modo a terem de comum com os superiores a parte inferior do animal, isto é, o corpo, e de comum com os inferiores a parte superior, ou seja, o espírito. E qual, para que estejam unidos com os deuses celestes na parte que obedece e sejam miseráveis com os homens terrestres na parte que ordena. O corpo, com efeito, é escravo, como diz também Salustio, usamos do império do espírito e mais do serviço do corpo. E acrescentou, o primeiro temos de comum com os deuses, o segundo, com as bestas. Falava dos homens, que têm, como as bestas, corpo mortal. Os mediadores entre nós e os deuses, de que nos proveram os filósofos, é certo poderem dizer do espírito e do corpo, o primeiro temos de comum com os deuses, o segundo, com os homens. Mas, segundo afirmei, como que acorrentados e suspensos de cabeça para baixo, tendo de comum com os deuses bem-aventurados o corpo, escravo, e de comum com os homens miseráveis o espírito, Senhor. Exalta-os a parte inferior e abate-os a superior. Donde se infere que, se alguém pensar terem de comum com os deuses eternidade precisamente porque, à semelhança dos espíritos terrestres do corpo, morte alguma lhes separa o espírito, nem por isso se deve considerar-lhes o corpo como eterno veículo de homens de bem, mas como vínculo eterno de condenados. Capítulo 10. Segundo o modo de pensar de Plotino, os homens são menos miseráveis no corpo mortal que os demônios no eterno. Plotino, de recente memória, avantaja-se a todos os intérpretes de Platão. Ao falar da alma humana, diz, o Pai, por sua misericórdia, deu-lhe vínculos mortais. A mortalidade corporal é, pois, testemunho da misericórdia do Pai para com os homens, não quis encadeá-los para sempre as misérias desta vida. Julgou indigna de semelhante clemência a iniquidade dos demônios,
com todas as mal-aventuradas paixões do homem, não recebeu, como ele, corpo sujeito a morrer, mas corpo imortal. O homem, com efeito, deveria invejar a felicidade dos demônios, se partilhassem com ele a mortalidade do corpo e com os deuses a beatitude da alma. Os demônios nada teriam a invejar ao homem, se, de alma miserável, merecessem obter corpo mortal, logrando, assim, que derradeiro sentimento de piedade lhes desse aos sofrimentos ao menos o repouso da morte. Longe, porém, de serem mais felizes que os homens, de que têm todas as misérias morais, são ainda mais infelizes, pois a eternidade do corpo lhes eterniza o cativeiro. Por que não permite supor que transformação interior, progresso na ciência da sabedoria, os eleve à categoria de deuses? Não disse Apoleio de maneira muito clara ser eterna a condição dos demônios? Capítulo 11. Opinião dos platônicos, segundo a qual as almas dos homens depois da morte são demônios. Diz ainda, é verdade, serem demônios as almas humanas, os homens, se foram virtuosos, transformam-se em lares, maus, tornam-se lêmures ou larvas, quando não se sabe se foram bons ou maus, recebem o nome de deuses manes. Que abismo de depravação abre semelhante crença? Quem não o vê, por menos que o considere. Por mais perversos que os homens sejam, ao pensarem que se transformam em larvas ou em deuses manes ficam tanto piores quanto maior o desejo que têm de praticar o mal. Acreditam, desse modo, que, depois de mortos, lhes oferecerão alguns sacrifícios e honras divinas, para convidá-los à nocividade. As larvas, diz Apoleio, são homens transformados em demônios malfazejos. Mas aqui surge outra questão. Pretende que em grego os bem-aventurados se chamam eudaimones, por serem de bom espírito, ou seja, bons demônios, confirmando serem demônios as próprias almas dos homens. Capítulo 12. Termos contrários, que, segundo os platônicos, distinguem entre a natureza dos demônios e a dos homens. Mas agora estamos falando dos demônios cuja natureza particular Apoleio definiu, intermediários entre os deuses e os homens, animais racionais, sujeitos a paixões, aéreos, eternos. Porque, depois de colocar entre os deuses e os homens a distância infinita que lhes separa a natureza e o lugar em que se encontram, a saber, o alto céu e a humildade da terra, assim conclui, tendes, por conseguinte, duas espécies de seres animados, os homens e os deuses, tão diferentes dos homens pela sublimidade do lugar, pela perpetuidade da vida e pela perfeição da natureza. Não há entre eles nenhuma comunicação próxima, por ser muito grande o intervalo do abismo que das ínfimas separa as moradas supremas. Aqui, a vida é indefectível e eterna, ali, caduca e perecível. Os espíritos dos deuses elevam-se ao ápice da beatitude, os dos homens rastejam em profunda miséria. Eis, portanto, as três qualidades contrárias das duas naturezas extremas, a suprema e a ínfima. Reproduz os três caracteres de excelência que atribui aos deuses e opõe-lhes os três caracteres de inferioridade que assinala nos homens. Aos deuses pertencem a sublimidade do lugar, a eternidade da existência e a perfeição da natureza. Eis as oposições que o destino humano apresenta. Com a sublimidade do lugar dos deuses contrasta nossa mísera morada, com eterna e inesgotável vitalidade, nossa vida fugitiva e frágil,
com elevação dos divinos espíritos ao cume da beatitude, a humilhação do espírito humano nas profundezas da miséria. Assim, as três perfeições divinas, a exaltação, a eternidade, a beatitude, correspondem aos três termos da condição humana, a saber, a morada terrestre, o mal e a morte. Capítulo 13. Como os demônios, sem serem felizes com os deuses nem miseráveis com os homens, ficam entre ambas as partes, sem comunicar-se com estes nem com aqueles. Entre as duas ordens de atributos opostos que separam os homens dos deuses, como classificar os demônios? Não há, de início, dificuldade alguma quanto ao lugar, pois Apuleio lhes atribui posição intermediária. Pois, entre os dois extremos, a saber, entre o lugar supremo e o lugar ínfimo, subentende-se necessariamente o intermédio. Mas restam duas circunstâncias que requerem cuidadoso exame. São estranhas aos demônios, ou podem ser-lhes atribuídas, como parece exigir o papel de mediadores. Ora, não poderiam ser-lhes estranhas. Se, com efeito, definimos o lugar médio dizendo que não é nem o mais alto nem o mais baixo, contudo não nos é possível dizer que os demônios, animais racionais, nem são felizes, nem infelizes, como as plantas ou os brutos desprovidos de sentimento ou de razão. Porque é necessário que a alma racional seja feliz ou infeliz. É, ainda, impossível dizer que os demônios nem são mortais, nem imortais, porque todo ser vivo vive eternamente ou acaba por morrer. É, segundo Apuleio, os demônios são eternos. Que resta, senão que, situados entre as duas naturezas extremas, tenham uma coisa das duas supremas e outra das duas ínfimas. Porque, se os dois outros atributos, quer na ordem superior, quer na ordem inferior, lhes são conferidos, perdem a posição intermediária e retombam em um ou em outro extremo. Ora, é impossível, já os demonstramos, que um e outro dos atributos lhes faltem ao mesmo tempo. Torna-se necessário, pois, que tenham uma das duas partes para conservar o meio. Mas o extremo inferior não poderia dar-lhes eternidade que não tem, tomam-na, por isso, de empréstimo ao extremo superior e, para tornar-se completa a mediação, resta-lhes apenas ter do extremo inferior a miséria. É privativa dos deuses sublimes, segundo os platônicos, ou eternidade feliz ou felicidade eterna, dos homens ínfimos, ou miséria mortal, ou mortalidade miserável, dos demônios mediadores, ou miséria eternidade, ou eterna miséria. Ora, as 5 qualidades que, definindo-os, Apuleio lhes atribui não provam, segundo o filósofo promete, a mediação dos demônios entre os deuses e os homens. Porque lhes atribui 3 qualidades de comum conosco, natureza animal, espírito racional e alma sujeita a paixões, uma só de comum com os deuses, a eternidade, e uma só que lhes é própria, a sutilidade aérea do corpo. Como poderão, pois, conservar-se no meio, se tem uma coisa em comum com os seres superiores e 3 com os inferiores? Quem não vê quanto se afastam do meio, como se inclinam e pendem para baixo? A mediação, contudo, poderia ser possível, estabelecendo-se que dos diversos atributos um apenas lhes é próprio, o corpo aéreo, como, quanto aos dois extremos contrários, o corpo celeste pertence aos deuses, o corpo terrestre aos homens, a todos a posse de alma e razão. Não nos diz Apuleio, falando dos deuses e dos homens, tendes 2 espécies de seres animados?
e os platônicos jamais apresentam os deuses, senão como espíritos racionais. Restam, por conseguinte, dois atributos, a paixão e a eternidade, o primeiro em comum com os seres de ordem inferior, o segundo com os de ordem superior. Assim, a condição dos demônios permanece intermediária e em justo equilíbrio entre a extrema exaltação e o extremo rebaixamento. Eis, portanto, o destino dos demônios, eternidade infeliz ou miséria eterna. Com efeito, o filósofo que os declara de natureza sujeita a paixões telhas lhe é também atribuído participação na miséria, se não se envergonhasse pelos que os adoravam. Ora, como, segundo confissão dos próprios platônicos, é a providência de Deus e não a temerária fortuna que governa o universo, a miséria dos demônios não seria, em absoluto, eterna, caso não fossem dotados de profunda malícia. Se aos bem-aventurados é justo chamar eudaimones, não são, por conseguinte, eudaimones os demônios intermediários entre os deuses e os homens. Que lugar seria, com efeito, o dos bons demônios que, acima dos homens, lhes prestariam assistência e, abaixo dos deuses, os serviriam? De fato, se eternos e bons, sem dúvida são felizes. Ora, a eterna beatitude afasta-os do meio, aproximando-os dos deuses à medida que os separa dos homens. Assim, inutilmente se procura conciliar a beatitude e a imortalidade dos demônios com a situação intermediária em que se encontram entre os deuses imortais e felizes e os homens miseráveis e mortais. Com efeito, se tem com os deuses a beatitude e a imortalidade, atributos recusados ao homem, destinado às misérias e à morte, afastá-los do homem e associá-los aos deuses não é mais exato que atribuir-lhes posição intermediária entre os deuses e o homem. Pertencer-lhes e o meio, se correspondessem a dois atributos, não de uma parte ou de outra, mas de uma e de outra parte. Assim, o homem é como que meio termo entre os brutos e os anjos, os brutos, seres animados, irracionais, mortais, os anjos, seres animados, racionais, imortais, o homem, intermediário, inferior aos anjos, superior aos brutos, partilha a mortalidade com os brutos e a razão com os anjos. Em suma, e animal racional e mortal. Por conseguinte, procurando encontrar o meio termo entre os bem-aventurados imortais e os miseráveis mortais, devemos encontrar bem-aventurado mortal ou miserável imortal. Capítulo 14. Podem os homens, sendo mortais, ser felizes de felicidade verdadeira? Os homens discutem grande problema: pode o homem ser feliz e mortal? Alguns, considerando-lhe com humildade a condição, negam ao homem a possibilidade de ser feliz, enquanto viver para morrer. Outros, exaltando-se a si mesmos, atreveram-se a dizer que o sábio, embora mortal, pode alcançar a felicidade. Se assim, por que não elevá-lo, antes, à categoria de mediador entre os mortais infelizes e os bem-aventurados imortais, se com estes partilhem a felicidade com aqueles a mortalidade? É fora de dúvida que, se felizes, não invejam ninguém, porque nada existe mais miserável que a inveja. E, portanto, velam quanto podem pelos miseráveis mortais, para que consigam a felicidade e possam também, depois da morte, ser imortais em companhia dos anjos e dos bem-aventurados imortais. Capítulo 15. Jesus Cristo, o homem, mediador entre Deus e os homens. Se, de acordo com a opinião mais provável e mais digna de confiança,
Os homens são todos necessariamente infelizes, enquanto permanecem sujeitos à morte. Torna-se preciso procurar mediador que não seja apenas homem, mas também Deus, e por intervenção de bem-aventurada mortalidade conduza os homens da miséria mortal à imortalidade feliz. Ora, semelhante mediador não devia ser isento da morte nem permanecer para sempre seu escravo. Fez-se mortal, sem enfraquecer a dignidade do Verbo, mas desposando a fraqueza da carne. E não permaneceu mortal na carne, porque ressurgiu dos mortos. Fruto de tal mediação é não permanecerem eternamente na morte da carne aqueles cuja libertação teve de operar. Era necessário, pois, que o mediador entre nós e Deus reunisse mortalidade passageira e beatitude permanente, a fim de ser conforme aos mortais no que passa e chamá-los do fundo da morte ao que permanece. Os anjos bons não podem, portanto, ser medianeiros entre os infelizes mortais e os bem-aventurados imortais, por serem eles próprios bem-aventurados imortais, mas os anjos maus podem, porque partilhem a imortalidade com estes e infelicidade com aqueles. Adversário deles é o bom mediador que, a imortalidade e miséria, quis opor-lhes a própria felicidade eterna. Imortais soberbos, infelizes culpados, reduz-lhes a faustosa imortalidade à impotência de seduzir e, pela humildade de sua morte e larguezas de sua beatitude, arruína-lhes o império nos corações que purifica pela fé e livra da imunda tirania dos demônios. Que mediador escolherá um homem mortal e miserável, infinitamente afastado dos bem-aventurados e imortais, para alcançar a imortalidade e a bem-aventurança? Não passa de miséria o que na imortalidade dos demônios possa agradar. Já não existe o que na mortalidade de Cristo possa causar desagrado. É preciso, ali, conjurar miséria eterna. Aqui, não se deve temer a morte, porque não pode ser eterna, e deve-se amar a felicidade sempre eterna. O imortal infeliz não intervém, por conseguinte, senão para fechar-nos a passagem à bem-aventurada imortalidade. O obstáculo que nos opõe é eterno, é sua própria miséria. O bem-aventurado mortal fez-se mediador e sofreu a prova mortal para dar imortalidade aos mortos. Prova a sua ressurreição. E aos infelizes a bem-aventurança que jamais se retirou dele. Por conseguinte, mediador maligno que separa os amigos e bom mediador que reconcilia os inimigos. E são numerosos os mediadores que separam, porque a multidão bem-aventurada não esgota a felicidade senão em sua união com o Deus único, despojado da união, a mal-aventurada multidão de anjos maus, enxame malfazejo que, por assim dizer, zumbi em torno de nós, para desviar-nos do caminho da soberana beatitude que nos chama, não vários mediadores, mas um só, o mesmo cuja união nos torna felizes, o Verbo de Deus, o Verbo incriado, Criador de todas as coisas. A mal-aventurada multidão de anjos maus, dizíamos, constitui oposição e impedimento, não interposição e auxílio, para a felicidade, obstando-nos de certo modo a possibilidade de chegar ao único bem beatífico. Não é mediador por ser o Verbo, porque o Verbo, sumamente imortal e sumamente bem-aventurado, está longe dos míseros mortais. É mediador por ser homem, mostrando, assim, que para alcançar o bem, não apenas feliz, mas também beatífico, não é necessário buscar outros mediadores, que nos preparem os degraus, porquanto Deus, de quem emana toda a beatitude, dignando-se associar-se à nossa humanidade, nos associa pelo caminho mais curto à sua divindade. E, libertando-nos da mortalidade e da miséria, não é aos anjos que nos une para tornar-nos imortais de sua imortalidade, bem-aventurados de sua beatitude, eleva-nos à própria Trindade cuja comunhão faz a felicidade dos anjos. Assim, enquanto, para ser mediador, quer,
sob o aspecto de escravo, situar-se abaixo dos anjos, permanecer sempre acima dos anjos por sua natureza de Deus. Ele, que no céu é a própria vida, é na terra o caminho da vida. Capítulo 16. É racional a definição dada pelos platônicos sobre os deuses celestes, ao dizer que, furtando-se aos contágios da terra, não se misturam com os homens, a quem os demônios sufragam, para granjear a amizade dos deuses. A verdade repele a opinião que o platônico Apuleio atribui a Platão. Nenhum deus se mistura com a humanidade, acrescentando que o principal caráter da grandeza dos deuses é jamais serem manchados pelo contato do homem. Os demônios, segundo confessa, mancham-se. Eles, pois, impossível purificar quem os mancha, tornam-se todos igualmente impuros, os demônios pelo contato dos homens, os homens pelo culto aos demônios. Se os demônios podem misturar-se com a humanidade, sem ficarem manchados, são, portanto, superiores aos próprios deuses, que não poderiam fazê-lo. Com efeito, não é soberano o privilégio deles habitar, em alturas infinitas, esfera inacessível ao contato do homem. E o Deus Supremo, Criador de todas as coisas, por nós chamado verdadeiro Deus, é, segundo o testemunho de Platão, citado por Apuleio, o único de quem a indigência da palavra humana não pode dar ideia, mesmo insuficiente, apenas se revela ao olhar dos sábios, quando o vigor da alma já os desprendeu, tanto quanto possível, do corpo, mas passa rápido como relâmpago que atravessa as trevas mais espessas. Se, por conseguinte, Deus, verdadeiramente Senhor e Mestre, às vezes se revela, rápido como relâmpago que atravessa a luz pura e presente, com presença inteligível, a alma do sábio, em que não recebe mancha alguma, por que colocar os deuses tão longe, tão alto, para subtraí-los ao contato com o homem? Que não basta ver os corpos celestes espargindo pela terra a luz suficiente para essas necessidades? Ora, se nosso olhar não mancha os astros, que passam, sem exceção, por deuses visíveis, manchará os demônios, embora vistos de mais perto. Mas talvez a vós, senão o olhar do homem, atente contra a pureza dos deuses, e por isso é que os demônios, intermediários, lhes transmitem a palavra humana, sem que a sublimidade de seu lugar se abaixe ou sua pureza se contamine. Falarei dos outros sentidos. Os deuses, se presentes, não poderiam ser manchados pelo olfato, porquanto os demônios, vizinhos do homem, não sofrem, em absoluto, as emanações da vida humana, pois a infecção dos cadáveres imolados nos altares não poderia atingi-los. O sentido do gosto não interessou os deuses pela necessidade de reparar a natureza mortal, porque jamais a fome os reduziu a pedir alimentos aos homens. O tato depende deles. É dissertação de tal sentido, do contato, que se trata. Não poderiam, se quisessem, misturar-se com os homens, vê-los e serem vistos por eles, ouvi-los e serem ouvidos por eles. Qual a necessidade de tocá-los? O homem não se atreveria, sem dúvida, a alimentar semelhante desejo, satisfeito de gozar da vista, da conversação dos deuses ou dos bons demônios. E, se a curiosidade do homem alcançasse os limites de tal desejo, com que habilidade poderia tocar qualquer deus, contra a vontade dele, ou qualquer demônio que não pode tocar sequer um pardal, se não tem engaiolado? Logo, os deuses poderiam comunicar-se corporalmente com os homens pela vista, pelas palavras e pelo ouvido. Se os demônios se comunicam assim e não se contaminam, ou se os deuses se contaminam, se comunicam,
digam que os demônios são incontamináveis e os deuses, contamináveis. E, se também os demônios se contaminam, que conferem eles para a futura vida feliz aos homens, a quem não podem desprender da própria contaminação, para torná-los capazes, uma vez purificados, de unir-se aos deuses incontaminados, visto como foram constituídos medianeiros entre os deuses e os homens. Se não lhes conferem tal benefício, que aproveita aos homens a benévola mediação dos demônios, será, porventura, para que depois da morte os homens não passem aos deuses por intermédio dos demônios, mas vivam, homens e demônios, contaminados e, por isso, nem uns, nem outros felizes. Dir-se-á que, semelhantes à esponja, retém toda a imundícia de que purificam os amigos. Se assim é, não evitaram os deuses a vizinhança e o contato do homem, para se misturarem com a impureza dos demônios. Ou será que os deuses, sem deixar de ser puros, podem do contato humano purificar os demônios, poder que em relação ao homem lhes falta? Quem poderia conceber tais pensamentos, se não enganado pelos enganadores demônios? Que o olhar mancha e, entretanto, não embasta os deuses visíveis, luzeiros do mundo, e todos os outros corpos celestes. De acordo com isso, os demônios não se encontram mais seguros da contaminação dos homens, pois, se não quiserem, não podem ser vistos. E, se mancha não serem vistos, mas o verem, neguem que os claríssimos luzeiros do mundo, que acreditam serem deuses, veem os homens, quando projetam seus raios sobre a terra. Não se maculam seus raios difundidos por quaisquer imundícias e macular-se-iam os deuses, se misturassem com os homens, embora o contato fosse necessário para socorrê-los. Os raios do sol e da lua tocam a terra. Tem, por isso, luz menos pura. Capítulo 17. Para a consecução da vida feliz, que consiste na participação do sumo bem, o homem não necessita de mediador tal qual é o demônio, mas tal qual é Cristo. Maravilha-me muito que homens de tal maneira sábios, que pensaram que todas as coisas corporais e sensíveis devem pospor-se incorpóreas e inteligíveis, façam, quando tratam da vida feliz, menção dos contatos corporais. Onde está, por conseguinte, o que disse Plotino, deve-se fugir para a caríssima pátria, lá se encontra o Pai e lá se encontram todas as coisas. Em que batel ou como se há de fugir? Tornando-se semelhante a Deus. Se, portanto, quanto mais alguém é semelhante a Deus, tanto mais se aproxima dele, entre ele e nós apenas se interpõe a dessemelhança. A alma do homem é tanto mais dessemelhante do ser incorpóreo, incomutável e eterno, quanto mais a vida se revela das coisas temporais e mutáveis. A alma é necessário curá-la. E, como não existe relação alguma entre a pureza mortal reinante no céu e a baixeza rastejante na terra, torna-se necessário um mediador. Mas não há de ser tal que tenha corpo imortal semelhante ao dos seres supremos e alma enfermiça igual à dos ínfimos, porque semelhante fraqueza o levaria a invejar-nos a cura, de preferência a concorrer para ela. Torna-se necessário o mediador que, unindo-se à nossa baixeza pela mortalidade do corpo, pela imortal justiça do espírito permaneça na glória da divindade, na altura infinita que não é distância, mas inalterável conformidade com o Pai, mediador, enfim, que possa prestar socorro verdadeiramente divino à obra de nossa purificação e libertação. Longe de Deus,
soberana pureza, o temor de receber qualquer mancha do homem cuja forma revestiu ou dos homens entre quem, sendo homem, viveu. Não são de pouco valor as duas coisas que salutarmente nos mostrou em sua encarnação, a saber, que nem a carne pode contaminar a verdadeira divindade, nem os demônios devem ser considerados melhores que nós, por não serem de carne. Eis, segundo os termos das Santas Escrituras, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, cuja divindade, pela qual é sempre igual ao Pai, e cuja humanidade, pela qual se fez semelhante a nós. Este lugar não é adequado para desenvolvê-la segundo merecem e de acordo com nossa possibilidade. Capítulo 18. A falácia dos demônios, ao prometerem com sua intercessão o caminho até Deus, tem o único objetivo de desviar os homens do caminho da verdade. Os demônios, falsos e pérfidos mediadores que em suas obras se manifestam míseros e malignos, por causa da imundícia do espírito, aproveitam-se das vantagens dos lugares corporais em que moram e da ágil sutileza dos corpos, para suspender, para impedir o progresso de nossas almas e, longe de abrir-nos o caminho que leva a Deus, semeiam-no de armadilhas. É caminho falso e cheio de erros a que nos encaminham, caminho corporal em que não caminha a justiça, porque não é, em absoluto, por elevação mensurável, mas espiritual, é por semelhança incorpórea que devemos elevar-nos a Deus. E é nesse caminho corporal, disposto de acordo com a hierarquia dos elementos, que os filósofos, amigos dos demônios, colocam, entre o homem terrestre e os deuses do céu, os mediadores aéreos, persuadidos de ser atributo essencial da divindade o imenso intervalo que a preserva de todo o contato humano. Assim, segundo os referidos filósofos, ao invés de os demônios purificarem os homens mancham os demônios. Os próprios deuses não poderiam escapar à contaminação, se não se refugiassem nas alturas. Quem será tão infeliz que pense ser purificado neste caminho em que se afirma que os homens contaminam, que os demônios são contaminados e que os deuses podem sê-lo? Não dará sua preferência ao caminho em que se evitam os demônios que contaminam e no qual são purificados de sua contaminação pelo Deus incontaminável, para iniciar a companhia dos anjos incontaminados. Capítulo 19. Mesmo entre os que os adoram a denominação de demônios tem sentido pejorativo. Mas, para não parecer que também disputamos sobre palavras, visto como alguns dos, por assim dizer, demonólatras, entre os quais Labião, referem que outros chamam anjos aos que deles recebem o nome de demônios, parece-me boa a ocasião para dizer algo a respeito dos anjos bons, cuja existência os platônicos não negam, preferindo, porém, chamá-los demônios bons. Quanto a nós, o testemunho das Santas Escrituras, uma das bases de nossa fé, ensina-nos a ver anjos bons e anjos maus, porém, jamais fala de demônios bons. Em qualquer passagem das Sagradas Letras jamais se emprega tal nome, quer diga daimones ou daimonia, não designa senão os espíritos malignos. Semelhante sentido é tão geralmente adotado que, entre os próprios pagãos, apaixonados pelo culto a essa multidão de deuses e demônios, não há, em absoluto, sábio ou letrado que ouse, em elogio a seu próprio escravo, dizer, tens o demônio. Não cabe a menor dúvida de que todo aquele a quem o diga não entenderá senão que a pessoa que lhe disse teve intenção de ofendê-lo. Existe, porventura, algo que nos force, depois de ofendermos a delicadeza de tantos ouvidos, que são todos, quase, acostumados a dar sinistra acepção a tal nome, a ver-nos constrangidos a expor o que dissemos, podendo evitar,
com o simples emprego do nome de anjos, a ofensa que o nome de demônios poderia suscitar. Capítulo 20. Qualidade da ciência que torna soberbos os demônios. Se consultarmos os livros sagrados, a própria origem do nome de demônio apresenta particularidade digna de ser conhecida. Chamam-se daimones, Demônios. por causa da ciência, pois a palavra é grega. Mas o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: a ciência infla e a caridade edifica. Quer dizer que a ciência não é útil senão quando acompanhada pela caridade e, sem a caridade, a ciência infla o coração e o enche do vento da vanglória. Assim, os demônios têm a ciência sem a caridade, daí a impia soberba que os impele a usurpar ainda, quanto possível, junto de quem lhes é possível, as honras divinas e a homenagem de dependência devidas ao verdadeiro Deus. Para triunfar de semelhante soberba, que oprime o gênero humano justamente escravizado, qual o infinito poder da humildade de Deus, manifestado sob a forma de escravo, é segredo para as almas humanas infladas de fastuosa impureza, semelhantes aos demônios pelo orgulho e não pela ciência. Capítulo 21. A que ponto o Senhor quis descobrir-se aos demônios? E os próprios demônios tampouco o ignoram, pois diziam ao Senhor, revestido da fraqueza da carne, que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré. Vieste perder-nos antes do tempo. Está claro em tais palavras haver neles a ciência do grande mistério e faltar-lhes a caridade. Dele temiam o castigo e não amavam nela a justiça. Ora, deu-lhes a conhecer tanto quanto ele quis e quis tanto quanto conveio. Mas, deu-se a conhecer, não como aos santos anjos, partícipes de sua bem-aventurada eternidade, como verbo de Deus, mas como teve de revelar-se-lhes para infundir-lhes terror. De seu tirânico domínio devia livrar de certo modo os predestinados para seu reino, para a glória eternamente verdadeira e verdadeiramente eterna. Revela-se, pois, aos demônios, não na qualidade de vida eterna e luz incontaminável que ilumina os santos, luz que brilha aos olhos da fé e purifica o coração, mas, por certos efeitos passageiros de seu poder, por certos sinais de sua presença oculta, mais sensíveis à natureza espiritual, mesmo dos espíritos malignos, que a fraqueza do homem. E, quando, julgando-a propositado suprimir esses brilhantes sinais, reentra por algum tempo em segredo mais profundo, o príncipe dos demônios põe-no em dúvida e tenta para verificar se é o Cristo. Tentou, porém, quanto Cristo lhe permite, para reduzir sua humanidade às condições de modelo proposto à nossa. Mas, depois da tentação, quando os anjos o servem, como está escrito, os bons e santos anjos, diante dos quais tremem os espíritos impuros, os demônios reconhecem cada vez mais quanto é grande, vendo que a sua ordem, por desprezível que parecesse na fraqueza da carne, ninguém se atreveria a resistir. Capítulo 22. Diferenças entre a ciência dos santos anjos e a dos demônios. Para os anjos bons, toda a ciência de coisas temporais e corpóreas, que ensoberbece os demônios, não passa de miserável ciência, não porque a desconheçam, mas por ser-lhes cara a caridade de Deus, que os santifica. Fora de tal beleza, não somente incorpórea, mas também incomutável e inefável, em cujo santo amor ardem, todas as coisas inferiores e diferentes delas são desprezadas pelos anjos bons, que entre elas que se desprezam a si mesmos, para gozarem de todo o bem neles existente, bem que é a fonte de sua bondade.
e conheceram com maior certeza as coisas temporais e imutáveis precisamente porque no Verbo de Deus, por quem foi feito o mundo, contemplavam as causas primeiras das coisas, causas que às vezes aprovam, às vezes reprovam, mas sempre ordenam. Os demônios, ao contrário, na sabedoria de Deus, não contemplam as causas eternas e de certo modo cardeais dos tempos, mas simplesmente, com experiência maior de alguns sinais ocultos a nós, alcançam ver muito mais coisas futuras que os homens. Finalmente, estes muitas vezes se enganam, os anjos, nunca. Uma coisa é conjeturar as coisas temporais pelas temporais e as mutáveis pelas mutáveis e aplicar-lhes o módulo temporal e mutável de seu querer e seu poder, coisa dentro de certos limites permitida aos demônios. Outra, prever, nas leis eternas e incomutáveis de Deus, que vivem em sua sabedoria, as mutações dos tempos e conhecer pela participação de seu Espírito o querer certíssimo e potentíssimo de Deus sobre todos os seres. Tal privilégio é concedido aos santos anjos com profundo discernimento. Gozam, pois, ao mesmo tempo, da eternidade e da beatitude, o bem que os extasia é Deus, seu Criador. À vista, a eterna posse de sua divindade, mergulha-os em inesgotáveis delícias. Capítulo 23. O nome de deuses, comum, por autoridade das divinas escrituras, aos santos anjos e aos homens justos, aplica-se falsamente aos deuses dos gentios. Se os platônicos a chamá-los demônios preferem chamá-los deuses e colocá-los entre os deuses, que, segundo Platão, seu autor e seu mestre, foram feitos pelo Supremo Deus, digam o que quiserem. Não vou discutir com eles a terminologia. Se dizem serem imortais, mas criados pelo Supremo Deus e felizes, não por si mesmos, mas por união com o Criador, dizem o mesmo que nós, embora os chamem de maneira diferente. Que tal é o pensamento de todos os platônicos ou dos mais célebres é possível verificar em seus livros. Mas, quanto ao mesmo nome, quer dizer, quanto ao chamarem deuses a criaturas imortais e bem-aventuradas, apenas há ligeira discordância entre nós e eles. Em nossas sagradas letras está escrito, o Deus dos deuses, o Senhor falou, e, em outra parte, louvai o Deus dos deuses. O porquê de dizer nesta outra passagem, terrível é sobre todos os deuses está evidenciado logo a seguir. Porque todos os deuses dos gentios são demônios, mas o Senhor fez os céus. Disse, portanto, sobre todos os deuses, mas dos gentios, isto é, sobre os que os gentios consideram deuses e são demônios. Por isso é terrível. Intimidados por esse terror, diziam a Jesus, vieste destruir-nos. A passagem em que se lê, o Deus dos deuses não pode ser entendida assim, o Deus dos demônios. E o Rei grande sobre todos os deuses livre-nos Deus de interpretá-lo como Rei grande sobre todos os demônios. Aos homens, no povo de Deus, a própria Escritura dá o nome de deuses. Assim, por exemplo, eu disse, deuses sois e todos filhos do Altíssimo. Pode assim entender-se o Deus desses deuses, quando se diz o Deus dos deuses, e, sobre esses deuses, o Rei grande, quando se diz Rei grande sobre todos os deuses. Se, contudo, nos perguntam, se os homens se chamam deuses por estarem no povo de Deus, a que Deus fala por intermédio dos anjos ou dos homens, não são mais dignos de tal nome os imortais, que gozam da felicidade que, adorando a Deus, os homens desejam chegar. Que responderemos?
que não inutilmente as santas escrituras mais expressamente chamam deuses aos homens que aos imortais e bem-aventurados, a quem nos é prometido ser iguais na ressurreição. Quer dizer, fazem-no para que em fiel fraqueza não se atreva, impressionada pela excelência de semelhantes criaturas, a procurar algum Deus entre elas. É fácil evitá-lo no homem. Deveram, portanto, chamar-se mais claramente de deuses os homens no povo de Deus, para que fosse maior sua certeza, maior sua confiança em que era seu Deus aquele de quem se disse o Deus dos deuses. Porque, embora se chamem deuses os imortais e bem-aventurados, que se encontram nos céus, não foram denominados deuses dos deuses, isto é, dos homens constituídos no povo de Deus, a quem se disse, eu disse, deuses sois e todos filhos do Altíssimo. E no que se funda o que disse o apóstolo, embora haja alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, pois há muitos deuses e senhores, para nós há um Deus apenas, o Pai, de quem são todas as coisas e em quem somos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas e por quem somos. Não se tornam, pois, necessárias muitas averiguações sobre o nome, por tratar-se de coisa tão clara, que exclui toda e qualquer dúvida. Mas, quando entre os bem-aventurados imortais colocamos os anjos por quem Deus anuncia aos homens sua vontade, os platônicos não concordam conosco, pois atribuem tal ministério, não aos bem-aventurados imortais a que chamam deuses, mas aos demônios de que afirmam a imortalidade, não a beatitude, duplo privilégio que talvez lhes concedam, algumas vezes, como bons demônios, não como deuses. Infinita distância não protege os deuses do contato do homem. Questão de palavras, vá, lá. Mas o nome de demônios é de tal maneira odioso que devemos, em absoluto, poupá-lo aos santos anjos. Concluamos, por conseguinte, para encerrar este livro, que os bem-aventurados imortais, mas criaturas, seja qual for o nome, não podem servir de mediadores, nem podem conduzir à felicidade eterna os infelizes mortais de quem os separa a dupla diferença. Quanto aos pretensos mediadores, que da ordem superior participam pela imortalidade e da ordem inferior pela miséria, como seu infortúnio é justo castigo, não se encontram antes desejosos de roubar-nos que de conseguir-nos a felicidade que lhes falta. Os amigos dos demônios não estabelecem, por conseguinte, nenhuma razão séria que nos imponha o dever de adorar como protetores aqueles cuja perfídia devemos, pelo contrário, evitar. Quanto aos espíritos de bondade e, por isso, imortais e bem-aventurados, espíritos que os pagãos acreditavam dever honrar sob o nome de deuses e por meio de cerimônias e de sacrifícios, para obtenção da felicidade depois desta vida, sejam quais forem, seja qual for o nome que mereçam, não querem que semelhante culto se tribute a outro senão ao único Deus, princípio de seu ser, fonte de sua felicidade. Questão que, com a divina assistência, espero aprofundar no livro seguinte.